Então hoje nós vamos examinar juntos o Salmo 16. Peço que você abra sua Bíblia comigo nesse texto, Salmo 16. Você vai acompanhar comigo a leitura desse texto. Está escrito o seguinte: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Amém. Bom, eu quero conversar com vocês sobre o tema o Senhor, nosso melhor tesouro no tempo e na eternidade. Só trazendo à baila novamente algumas lembranças do que já estudamos. O livro de Salmos é o maior livro da Bíblia. O livro de Salmos tem algumas peculiaridades. Foi o livro que se demorou mais tempo para escrever. Aproximadamente 1000 anos é o período que compreende a composição desses poemas. Isso porque você tem salmos de Moisés, como o Salmo 90, escrito 1500 anos antes de Cristo. E você tem salmo pós-cativeiro babilônico, do 5º século antes de Cristo. O livro de Salmos é uma coletânea de poemas. E isto foi organizado, ordenado, dividido em 5 livros. Em 5 livros. Assim como você tem os livros da lei em 5 livros, você tem o livro de Salmos também em 5 livros. O primeiro, do 1 a 41, o segundo, do 42 ao 72, o terceiro, de 73 ao 89, o quarto, do 90 ao 106, e o quinto, do 107 ao 150. Esse livro tem vários autores. O principal deles é Davi. Escreveu maior quantidade de salmos. Mas você tem salmos de Asaf, você tem salmo dos filhos de Coré, você tem salmos de Salomão, você tem salmos de Moisés, e você tem salmos anônimos, que até hoje não sabemos quem os escreveu. Os salmos são qualificados ou classificados também por categorias. Você tem salmos de louvor, você tem salmos de penitência, você tem salmos imprecatórios, você tem salmos messiânicos. Este salmo particular, Salmo 16, como veremos, é um salmo messiânico. Alguns atribuíram este poema a Ezequias, porém, temos a plena convicção de que foi escrito por Davi. Aí você tem no símbolo da sua Bíblia aí, hino de Davi. E a referência que nós temos no Novo Testamento acerca desse salmo nos dá a garantia de que quem o escreveu de fato foi Davi. Porém, quando Davi escreve o salmo, que nós chamamos de Salmo 16,
Ele está olhando não apenas para ele, mas ele está apontando para o Messias, porque ele faz declarações aqui que não combinam com ele. Homem como você e eu, que tem o final da vida concluído aqui pela morte. Quando você vai a Jerusalém hoje e vai visitar o cenáculo, lá está o túmulo de Davi. É possível que foi alguma coisa preparada para os turistas visitarem, mas o certo é que Davi foi sepultado em Jerusalém. E ainda hoje você pode visitar o seu túmulo. Mas quando você lê nesse salmo, por exemplo, verso de número 10, verso 9 e 11, você sabe que Davi está falando para alguém que não é ele mesmo, para alguém que é chamado na Bíblia de filho de Davi, aquele que Davi recebeu a promessa de que ele teria um herdeiro, que teria um trono, e o trono é eterno, o seu reino jamais passará. Então os versos 9 e 10 não estão falando de Davi que escreveu o salmo, mas estão falando do Messias. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, Davi morreu, foi sepultado, e o seu túmulo pode ser visitado. Porém, o filho de Davi, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Messias, o seu corpo não viu corrupção. O seu túmulo foi aberto de dentro para fora. O seu túmulo está vazio. E você pode também visitar o túmulo de Jesus, mas ele não está mais lá. Ele ressuscitou. E eu gostaria que você confirmasse isso comigo através de dois apóstolos, que foram os apóstolos mais destacados no livro de Atos. Do capítulo 1 ao capítulo 12, o apóstolo que mais se destaca no relato de Lucas, no livro de Atos, é Pedro. Dos capítulos 13 a 28, o apóstolo que mais se destaca é Paulo. E ambos deram testemunho desse salmo. Ambos citaram este salmo. E ao citarem este salmo 16, apontam não para Davi, mas apontam para Jesus, o filho de Davi. Então vejamos isso. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A partir do verso 22. Este é o primeiro sermão que o apóstolo Pedro vai pregar depois do Pentecostes, no dia do Pentecostes. E ele se dirige àquela multidão que se aglomerara ao redor do cenáculo, em virtude do derramamento do Espírito, e diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E agora ele vai ancorar esta verdade de que a ressurreição de Cristo ocorreu, porque a morte dele não foi um acidente, e a ressurreição dele não foi uma surpresa, no texto do Salmo 16, versículo 25, porque a respeito dele diz Davi, a respeito do Messias: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Veja que ele está citando literalmente o versículo 10 do Salmo 16. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria a tua presença. Agora, olha a aplicação de Pedro.
Versículo 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, ou seja, sendo Davi profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu reino, no seu trono, melhor dizendo, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Então, no sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, ele vai provar que Jesus ressuscitou, remetendo seus ouvintes ao Salmo 16, versículo 9 e 10. Para mostrar para nós que Davi não estava se referindo a ele mesmo, mas como profeta estava se dirigindo ou se referindo a Jesus, o Messias, o Salvador. Então, você tem uma comprovação aqui de que o Salmo 16 é um salmo messiânico. Mas esse testemunho não é dado apenas pelo apóstolo Pedro. Esse testemunho também é referendado e reafirmado pelo apóstolo Paulo. Vamos dar uma olhadinha nisso, no discurso de Paulo, na sua primeira viagem missionária, quando ele estava em Antioquia da Pisídia. Olha lá Atos 13 comigo. Atos 13. Veja vocês que agora nós estamos vendo uma pregação que não ocorre em Israel, em Jerusalém, mas um território gentílico. Atos 13, 35. Então vamos começar com 32 para entender melhor o contexto. Atos 13, 32. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso é uma afirmação também de um salmo messiânico, que é o Salmo 2. Verso 34. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Então, notem isso. Houve ressurreição antes da ressurreição de Cristo, no ministério de Elias, no ministério de Eliseu. Mas as pessoas que ressuscitaram naquela ocasião, voltaram a morrer. Ressuscitaram com um corpo mortal. Agora, notem o que diz. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Ou seja, quando Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou com um corpo de glória, ressuscitou com um corpo imortal, Ele não voltou mais a morrer. Desta maneira o disse, e cumprirei, versículo 34, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo, e esse outro salmo aqui é o Salmo 16. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, irmãos, olha que frase preciosa. Vamos destacar isso aqui? Tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus. Você e eu precisamos servir a nossa geração, conforme o desígnio de Deus. Adormeceu, usando uma metáfora para a morte. Foi para junto de seus pais e viu corrupção, ou seja, Davi não ressuscitou. O túmulo de Davi pode ser visitado em Jerusalém. Seu corpo virou pó. Versículo 37. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, que é Jesus, o Messias, não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, que é Jesus, e por meio dele, que é Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudesse ser justificados
pela lei de Moisés. Então, Paulo está pregando em Antioquia da Pisídia, na Galácia do Sul, na primeira viagem missionária, e quando vai provar que Jesus ressuscitou, ele retoma, ou retorna, ou ancora a sua mensagem no Salmo 16. Portanto, esse é um salmo o quê? Messiânico. Bom, esse salmo, agora nós vamos trabalhar a exposição do salmo. Esse salmo tem 3 verdades principais que eu quero destacar. Primeiro, Jesus é o Senhor da vida. Segunda verdade, Jesus é o conquistador da morte. Terceira verdade, Jesus é a alegria da eternidade. Vamos repetir essas 3 frases? Primeiro, Jesus é o Senhor da vida. Repete comigo. Jesus é o Senhor da vida. Segundo, Jesus é o conquistador da morte. Vamos juntos? Jesus é o conquistador da morte. Terceira verdade, Jesus é a alegria da eternidade. Vamos juntos? Jesus é a alegria da eternidade. É sobre essas 3 verdades essenciais que Davi vai falar para nós agora neste salmo. Então vamos ver a primeira delas. Jesus é o Senhor da vida. Está aí nos versos 1 a 8. A primeira coisa que eu noto aqui é uma oração cheia de confiança. Versos 1 e 2. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Diga ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Há 3 coisas dignas de destaque aqui nesta oração cheia de confiança. Primeiro, aqui há um pedido e há uma justificativa. Qual é o pedido? Guarda-me, ó Deus. Guarda-me, ó Deus. E aqui há uma justificativa do pedido. Porque em ti é refugio. Davi foi um homem que viveu muitos perigos. Quando você dá uma lida na biografia do Davi, numa sentada só, você chega à seguinte conclusão: Davi teve paz na vida até o dia que Samuel foi na casa do pai dele e entornou azeite na cabeça dele. Ele era feliz, cuidando das ovelhinhas, correndo para lá, para cá, defendendo as ovelhas dos lobos, dos leões, das feras, compondo música, tocando harpa, atirando pedras nas feras. Mas do dia que o azeite foi entornado na cabeça dele, parece-nos, ao ler a biografia dele, que ele não teve mais tranquilidade. Assumiu o trono, ajuntou riquezas, conquistou territórios, formou um exército, adquiriu fama, mas a vida dele foi uma vida atribulada. Atribulada. Nunca descansou. Ele foi um homem de guerra, de luta, de batalha, de conflitos, de tensões. Ele vivia encurralado, entrincheirado por muitos perigos. Esse pedido aqui não é retórico, é uma necessidade real. Guarda-me, ó Deus, guarda-me, ó Deus. Talvez você e eu não enfrentemos hoje todos os riscos que Davi enfrentou nos seus dias, mas não deveríamos nós fazer a mesma oração hoje? Guarda-me, ó Deus. Há muitos perigos que são visíveis, notórios, mas há outros, talvez mais perigosos e mais sutis, que nós não os vemos, que nós não percebemos. Na linguagem do Salmo 116, são laços de morte, e nós precisamos de discernimento, e nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de proteção. E esta oração é muito oportuna e pertinente até hoje. Guarda-me, ó Deus, guarda-me. Na linguagem do Salmo 73, é Deus quem segura a nossa vida com a sua mão direita, nos guia com o seu conselho eterno e nos recebe na glória. Se Deus tirar a mão dele de cima da gente, nós somos frágeis demais
e não conseguimos sequer ficar de pé, escorados no bordão da autoconfiança. Guarda-me, ó Deus. E ele vai dar a justificativa, por que ele está fazendo essa oração. Veja você, porque em ti me refugio. Ou seja, ele faz porque sabe quem é Deus. E ele não só sabe quem é Deus, ele tem de fato se refugiado em Deus. Deus é o seu escudo, Deus é o seu protetor, Deus é o seu libertador. Quantas enrascadas Davi teve na vida? Teve uma época que ele teve que se fingir de doido, esgravatando, babando, para conseguir sair das mãos do inimigo. Houve épocas em que ele foi encurralado, a casa dele foi encurralada. O sogro dele, que foi o seu arqui-inimigo, queria matá-lo de todo jeito. E ele tinha que fugir para as cavernas, para os desertos, buscando asilo até fora de Israel. E ele está dizendo, ó Deus, guarda-me, porque em ti eu me refugio. E ele não está dizendo isso retoricamente, não. Ele cria nisso, ele acreditava nisso, ele se fiava nisso. Há uma segunda coisa que eu destaco aqui, nessa oração cheia de confiança. É uma fé pessoal. Olha o verso 2 comigo. Diga ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão a ti somente. E eu queria destacar aqui esta questão. Diga ao Senhor, tu és o meu Senhor. Porque não é apenas uma questão de crer que Deus é soberano, majestoso, onipotente, que Ele tem controle do universo, que Ele tem as rédeas da história em suas mãos, e que Ele pode nos socorrer. Ele está dizendo, tu és o meu Senhor. Isso é uma relação pessoal, isso é intimidade com Deus, isso é experiência com Deus. É você poder saber que Deus não é apenas o Deus que está lá no alto céu, Ele é o Deus que está aqui com você, que tem um coração contrito e abatido. Mas mais, você vai notar ainda no verso 2, que este homem refugiado se vê herdeiro, e sua herança é o próprio Senhor. Olha aí comigo o verso 3, aliás o verso 2, na parte B. Outro bem não possuo senão a ti somente. Olha, quem está escrevendo esse salmo é um homem riquíssimo. Se você quiser conhecer um pouco da riqueza de Davi, é só ler lá o quanto ele deu dos seus tesouros pessoais para a construção do templo de Jerusalém. Ele não construiu. Quem construiu o templo foi seu filho Salomão, mas toda a provisão do templo ele já deixou preparado. Então era um homem muito rico, mas desapegado das coisas materiais. Era um homem muito rico, mas ele sabia que a herança dele não era ouro, não era prata, não era rebanhos, não era terra, não era coisas do aqui, do agora, mas era o Senhor. Outro bem não possuo senão a ti somente. E ele não só diz que Deus é a melhor herança, Deus é a única herança. O que ele está dizendo? O homem mais rico se torna o homem mais pobre, como um mendigo, na hora que morre. Porque o que ele leva para a sepultura? Quanto do seu dinheiro? Quanto das suas fazendas? Quanto dos seus rebanhos? Quanto da sua caderneta? Quanto dos seus investimentos na bolsa? Quanto de barra de ouro? Quanto de investimentos no mercado financeiro? Quanto ele leva? Leva nada. Ele desce a cova igual um mendigo. Os ossos dele se secam e viram pó, do mesmo jeito que os ossos do mendigo. Isso levou o John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, a afirmar que o homem mais pobre que ele conhecia era o homem que só tinha dinheiro. Feliz é o homem que pode entender isso, o que Davi afirmou: outro bem não possuo senão a ti somente. Deus não é apenas o seu refúgio, verso 1, mas Deus é também a sua herança
no verso 2. Lembra do Salmo 73, do conflito, das angústias de Asaf, que estava invejando o ímpio que prosperava? O cara tinha dinheiro, o cara tinha saúde, o cara tinha amigos, pelo menos os bajuladores que o cercavam, e ele, piedoso, todo dia afligido, todo dia castigado, e ele tem inveja, quase que os seus pés resvalam, até que ele entrou na casa de Deus e atinou com o fim do ímpio. O ímpio só tem dinheiro, não tem mais nada, ele só tem saúde, até o dia que o corpo dele é surrado pela doença. Mas quando o ímpio morre, ele perece. Mas ele diz: eu tenho o Senhor, eu tenho o Senhor. Que verdade bendita é essa que Davi está expressando. Mas agora, vamos à segunda lição desse texto. Uma companhia cheia de prazer, nos versos 3 e 4. Olha aí comigo. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Então eu chamo a sua atenção para um aspecto muito importante, que é o que eu chamo de comunhão vertical, verso 1 e 2, com a comunhão horizontal, versos 3 e 4. Ou seja, quando você tem comunhão com Deus, você vai procurar também ter comunhão com quem anda com Deus. Davi sabia exatamente o que significava alguém que trocava o verdadeiro Deus por outros deuses. Talvez uma das maiores tentações que o povo de Israel viveu ao longo da sua história, até o cativeiro babilônico, é que Israel viveu sempre flertando com outras divindades. Às vezes que Israel caiu desastradamente, é porque Israel deixava o seu Deus para se curvar diante de outros deuses. Um exemplo clássico disso é quando Moisés subiu ao Monte Sinai e o povo falou: cadê o nosso líder? Tem 40 dias que ele não aparece, ele não vai aparecer mais não, acho que ele deve ter morrido para lá e ele não vai chegar mais. E aí chegaram para o Arão, o irmão dele, falou: Arão, você dá um jeito de arrumar um Deus para nós. Aí pegaram os brincos, os braceletes, os objetos de adorno, de ouro, e botou tudo aquilo no fogo, e Arão fez um bezerro de ouro. E o povo diz: esse bezerro é o nosso Deus. A idolatria, irmãos, é uma loucura. Ela tira o siso, a inteligência. Porque notem vocês o que é uma pessoa fabricar um ídolo, forjar uma imagem, montar a figura de um bezerro, que foi feito pela mão do homem, e agora você diz: aquilo que eu fiz é o meu Deus. Na linguagem do profeta Isaías, no capítulo 44 do seu livro, ele pega a seguinte imagem: o camarada sai com um machado na mão, hoje é motosserra, e ele vai lá derruba uma árvore, e ele faz esta árvore em toras, e ele pega parte desta árvore e bota no fogo para fazer comida, para almoçar, para jantar. E a outra parte desta árvore ele entrega nas mãos de um profissional da área, que vai fazer um ídolo, uma imagem bonita, que depois vai cobrir de prata ou de ouro, para não oscilar. E vai dizer para essa imagem: você é o meu Deus. Então, o que Davi está mostrando para nós, no verso 3, é que o prazer dele não está naqueles que trocam o Senhor por outros deuses, conforme o verso 4. Mas o deleite da alma dele na área de relacionamento, de convivência, está no verso 3, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Comunhão com aqueles que esposam a mesma fé que você tem em Deus.
Em outras palavras, Davi está dizendo: eu não tenho prazer na convivência com os apóstatas. Ele não gasta tempo para estar em aliança com aqueles que trocaram o Senhor por outros deuses. E você vai perceber uma coisa, o que está escrito no versículo 4, ele não está falando do pagão, ele não está falando daquele que nasceu num berço de escuridão, e cresceu num berço de escuridão, e nunca conheceu a verdade. Leia comigo de novo o verso 4, preste atenção no que ele está dizendo. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Ele está falando daquele que caminhou com ele um dia, na mesma fé, na mesma crença, nos mesmos valores, nos mesmos princípios. Aquele que professava o nome do Senhor como seu Deus. E de repente um fato aconteceu. A apostasia chegou. E a pessoa não crê mais como cria. Ela não aceita mais as mesmas verdades que defendia. Ela rejeita todo aquele conteúdo doutrinário, teológico que um dia ela abraçou. E ela joga tudo fora e agora abraça uma outra fé pagã, idólatra, sem nenhuma consistência com a verdade das Escrituras. E Davi está dizendo: nesses a minha alma nos comprais. Eu não tenho prazer em conviver com eles. Aqueles que viraram as costas para o Senhor, aqueles que abandonaram a verdade, aqueles que se desviaram do caminho, aqueles que trocaram o Senhor por outros deuses, esses, diz Davi, vão sofrer muitas penas. Porque não há esperança fora de Deus, não há salvação fora da verdade, não há vida fora daquele que é a fonte da vida. Esse salmo está mostrando para nós, irmãos, o grande perigo daqueles que se apostatam, se desviam da verdade de Deus. Pois bem, vamos agora à terceira lição desse primeiro ponto. Uma herança cheia de privilégio, versos 5 e 6, olha comigo. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bom, você nota que eu já tinha dito isso no verso 2. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Mas agora ele vai mostrar que o Senhor é a porção da sua herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Aqui eu quero chamar a sua atenção para duas coisas. Primeiro, Davi era um homem muito rico, mas a herança dele era o Senhor. Irmãos, nós somos uma geração que, graças a Deus, temos provisão, temos fartura, temos abundância. Você tem mais comida na sua casa do que você precisa e mais dinheiro do que você necessita para encher a sua despensa. Bendito seja Deus. Você abre o seu guarda-roupa e você tem mais roupa do que você precisa. Nós vivemos numa geração que bens de consumo são fáceis de ter acesso. Você se lembra lá, quando João Batista pregava no deserto, e a multidão perguntou para ele assim: o que nós vamos fazer, João Batista, diante dessa pregação de arrependimento? Como é que é isso? Como é que a gente mostra que está arrependido mesmo? Ele diz: quem tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Naquela época, as pessoas não tinham acesso igual nós, com roupa. A pessoa que tinha 2 túnicas era o senhor fulano. Você pegava uma roupa e usava até acabar. Hoje, todos nós aqui temos mais do que 2 túnicas, mais do que 2 calças, mais do que 2 camisas. As mulheres, mais do que 2 vestidos, né? Embora tenhamos tanta fartura, Davi vai dizer: o Senhor é a minha herança. Mas a segunda coisa que ele está dizendo aqui, tu és o arrimo da minha sorte, é que apesar de Davi ter um grande exército,
de ter muita defesa, de ter feito de Jerusalém a capital de Israel e de ter fortalecido aquela cidade e com o seu exército conquistado novos territórios e alargado as fronteiras de Israel, ele está dizendo que Deus é a sua segurança. Então, onde está a sua segurança? No dinheiro? Na saúde? No seu conhecimento, na sua inteligência? Ou no seu poder? Seja ele econômico, político? Onde está a sua confiança? E Davi está dizendo o seguinte: apesar de ele poder dizer, eu confio no meu exército, eu confio no meu poder, eu confio nas minhas armas, eu confio na minha estratégia política e militar, eu sou um conquistador. Ele está dizendo, não, o Senhor é o meu arrimo, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu protetor. Irmãos, isso não é retórica. Isso é algo sublime que deve marcar a minha, a sua, a nossa vida ainda hoje. Mas vamos ver agora uma quarta verdade, ainda nesse ponto. Uma comunhão cheia de aprendizado, versos 7 e 8. Olha aí comigo. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Então você vai notar no verso 7, que Deus para Davi é o seu refúgio, Deus para Davi é a sua herança, Deus para Davi é o seu protetor, mas agora Davi vai dizer que Deus é para ele o seu conselheiro. Bendigo o Senhor que me aconselha. E eu pergunto a você, quem é o seu conselheiro? E você pergunta ainda, mas como Deus pode ser hoje o meu conselheiro? Quando você abre a Bíblia. Isso aqui é a palavra de Deus. E se você, ao caminhar pela vida, ao tomar decisões, ao fazer um negócio, seja pequeno ou grande, na sua empresa, no seu trabalho, ao ter que tomar uma decisão, seja na vida pessoal, conjugal, familiar, profissional, você consultar a Deus, e consultar a Deus não é uma coisa mágica, não é uma caixinha de promessa que só tem coisa boa, nenhuma exortação, nenhuma repreensão, só promessa de bênção. Você pode criar uma ideia equivocada. Mas se você for para a Escritura, para examinar todo o conselho de Deus, se você pautar sua vida pela palavra de Deus, sendo dirigido pelos conselhos de Deus, Deus é também hoje o nosso conselheiro. É o nosso conselheiro. Você não caminhar fiado na sua sabedoria, mas na sabedoria divina. Agora notem, Davi vai dizer no verso de número 7, pois até durante a noite o meu coração me ensina. E eu acho isso aqui fenomenal, porque Davi está mostrando para nós um princípio aqui, que é o princípio da meditação. Me permita usar uma ilustração do campo, da região rural, da pecuária. Você sabe que o boi, a vaca, tem 2 estômagos. Você vê um animal pastando, ele está pastando o tempo todo, vai pastando, está comendo. Ele ingere aquilo. Depois ele vai parar ou vai deitar e ele vai passar aquele alimento de um estômago para o outro, que ele vai ruminar o alimento. Às vezes a gente lê a Bíblia atropeladamente, apressadamente, sem parar, sem refletir. Davi está dizendo que ele tem o propósito não só de ler a Escritura, não só de receber conselhos de Deus, mas ele para, ele rumina, ele digere, ele processa todo aquele conteúdo que ele leu, que ele aprendeu, para ele mesmo, durante as vigílias da noite, aconselhar o seu próprio coração. É isso que ele está dizendo. Pois até durante a noite o meu coração me ensina. Ora, o nosso coração
é inclinado para o mal. Do nosso coração procede todo mau desígnio. Como é que você vai ter o seu coração como mestre, como conselheiro? O seu coração só brota aquilo que você joga nele. Se você entulhar o seu coração de coisa ruim, o que vai brotar de lá? É coisa ruim. Se você passa a noite inteira só assistindo seriado e as coisas mais complicadas da vida acontecendo ali diante dos seus olhos, o que é que o seu coração vai trazer à tona? É aquele conteúdo. Entretanto, se você alimentar-se da palavra de Deus, ler a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, à noite o seu coração não vai estar aí com fantasias perigosas, o seu coração vai estar focado naquilo que você aprendeu de Deus, e isso vai se tornar diretriz para a sua vida. Mas vejam vocês, versículo 8, que Davi é aquele camarada que quer andar na presença de Deus. Olha o verso 8 comigo. O Senhor, tenho-o sempre à minha presença. Ô irmãos, que coisa preciosa. Isso é uma decisão. Isso é algo deliberado. Isso não é casual. Porque a inclinação do nosso coração, é só você ler lá em Oséias, é desviar-se do Senhor. Se nós formos seguir a tendência nossa, da nossa carne, da nossa vontade, do nosso pendor, é para afastar-se. Quando ele afirma que o Senhor tenho sempre a minha presença, isso é algo pensado, refletido, decidido, ponderado. É escolha. Isso levou o autor do livro O Monge e o Executivo a afirmar de forma correta que você não é quem você diz que é, promete que é, ou sente, ou fala, você é o que você faz. Então Davi tem o cuidado de andar na presença de Deus. Mas notem, a parte B do versículo 8, estando ele, Deus, à minha direita, não seria abalado. Então, se Deus é o seu instrutor, Deus será o seu protetor. Se Ele que instrui é o seu conselheiro, se você anda nas pegadas dele, você está protegido. Lembra, por favor, lá a tentação do diabo a Jesus lá no deserto. Quando o leva ao pináculo do templo, diz: atira-te daqui para baixo, porque está escrito: ordenarás aos teus anjos para que te guardem, para que não tropeçares em alguma pedra. O que é que o diabo tirou do texto? Propositadamente. Tirou a frase: para que te guarde em todos os teus caminhos. Em outras palavras, Deus não tem nenhum compromisso com as nossas loucuras. Deus não promete nos guardar em qualquer circunstância se os nossos pés estão se desviando para outras veredas, se nós não acolhemos os conselhos que Ele nos dá, se Ele não está à nossa presença. Não, Deus promete guardar você em todos os seus caminhos. É quando Ele é o seu instrutor que Ele também será o seu protetor. Bom, então vamos ao ponto 2. Mais rápido agora, que Ele não é apenas o Senhor da vida, Ele é o conquistador da morte. Confira comigo os versos 9 e 10. Alegra-se, pois, o meu coração e meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E aqui, meus amados irmãos, nós vemos a ressurreição, uma vitória sobre a morte. E ele vai dizer: alegria do repouso seguro. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. E a partir daqui, Davi não está falando mais dele. Ele é um profeta. E como profeta que é, inspirado pelo Espírito Santo, ele passa a olhar para o filho dele, o herdeiro do trono dele, o herdeiro do trono eterno, que jamais passará. Ele está olhando para o Messias.
E tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo Paulo, pegando esse texto, fazendo a aplicação desse texto, estão afirmando que Davi não está falando dele mesmo. Porque todos sabem que Davi morreu e que o túmulo dele pode ser visitado. Ele não ressuscitou. Ele está se referindo a Jesus, o Messias, o filho de Davi, o herdeiro do trono eterno. E este Jesus é aquele que o texto está dizendo: o meu espírito exulta e até o meu corpo repousará seguro. Por quê? Porque na verdade, a morte para Jesus foi o quê? Repouso. Vocês se lembram, nos relatos bíblicos, o sofrimento que Jesus suportou. Primeiramente vamos ver os sofrimentos físicos e morais. Ele foi cuspido no rosto pelo sinédrio. Esbordoaram a cabeça dele lá no sinédrio. Depois ele é levado ao pretório romano. E vocês se lembram como Pilatos entregou Jesus para ser açoitado. E naquela época os açoites eram crudelíssimos, porque os chicotes eram feitos de correias de couro cru, com pedaços de osso na ponta, e quando o carrasco batia com fúria o seu chicote e arrancava o chicote, lascas de carne vinham. Os ossos ficavam expostos, as vísceras poderiam ser vistas. Muitos morriam naquele suplício. Se não bastasse isso, Jesus, todo supliciado, tem uma coroa de espinho pontiaguda a ferir-lhe a fronte. E ainda ter que carregar nu, pelas ruas de Jerusalém, o pesado lenho. E ser esticado naquele leito vertical da morte, com dores, com cãibras, com sede. Mas o maior sofrimento de Jesus não foi o físico, nem o emocional. Foi o sofrimento espiritual. E é por isso que diz a Bíblia que ele chora e sangra no Getsêmani. Pai, se possível, passe de mim este cálice, sem que eu beba, se não seja feita a tua vontade. E este cálice não era os açoites, não era o abandono dos discípulos, não era a multidão gritando em frene: crucifica-o, crucifica-o. Este cálice era ter sua alma pura, santa, imaculada, completamente tomada pelo nosso pecado. A ponto da Escritura nos afirmar que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós, e ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, e ele morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Agradou ao Pai moê-lo. Sendo santo, foi feito pecado. Sendo bendito, foi feito maldição. Sendo amado do Pai, gritou da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Então, quando Jesus morre, diante de tanto sofrimento, seja físico, seja espiritual, o texto nos informa: até o meu corpo repousará seguro. E ele vai dizer: nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O corpo de Jesus não apodreceu. O corpo de Jesus ressuscitou. E de que maneira ele ressuscitou? Com um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial. E sabe o que a Bíblia diz? Que você e eu vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. A Escritura diz que morrer agora, em virtude da morte e ressurreição de Jesus, não é para nós uma tragédia mais. Segundo Coríntios 5,8 diz que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Filipenses 1,23 diz que morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor.
A Escritura diz que em Apocalipse 14:13 que bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanhem. Então esta é uma verdade magna que estamos aprendendo aqui. A convicção da ressurreição. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E o que é glorioso, irmãos, é que o apóstolo Paulo, interpretando essas verdades, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, ele vai dizer, mas de fato Cristo ressuscitou, sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, quando Jesus entra na morte, e diz a Bíblia que se as pessoas, os ímpios, as autoridades humanas e espirituais soubessem disso, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, porque é uma espécie de conspiração divina. Quando os inimigos pensam que estão prevalecendo sobre Jesus, e judeus e gentios se uniram para matar o autor da vida, eles jamais podiam imaginar que Jesus entraria nas entranhas da morte, arrancaria o aguilhão da morte, mataria a morte, inaugurando a imortalidade com a sua ressurreição. Ele reverteu o quadro, ele virou a mesa. E ele, Jesus, é a garantia de que nós ressuscitaremos. Então, vamos ao último ponto. Primeiro, o Senhor é o quê? Senhor da vida. Segundo, Jesus é o quê? Conquistador da morte. Mas agora, em terceiro lugar, Jesus é a alegria da eternidade. Olha comigo o versículo 11, por favor. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude e alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Então veja você que em lugar da morte você tem vida abundante. Você e eu podemos, como Paulo, olhar na cara da morte e perguntar, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Embora é o último inimigo a ser vencido, e embora a morte ainda nos traga sofrimento tão atroz, a morte já morreu, para nunca mais ressuscitar. Mas o vencedor da morte entrou nas entranhas da morte, matou a morte, ressuscitou e inaugurou a imortalidade. Louvado seja o Senhor. Mas veja mais, os caminhos da vida só existem na presença de Deus. Na tua presença a plenitude e alegria. Meus irmãos, isso aqui eu chamo de filosofia da vida. Porque chama a sua atenção que na época do Novo Testamento, era muito comum no mundo uma doutrina chamada de hedonismo. Os epicureus eram hedonistas. Lembram de Paulo em Atenas discutindo com os epicureus? Os epicureus acreditavam nisso. Que não tem eternidade, não tem céu, não tem inferno, não tem amanhã, não tem futuro. A vida é apenas uma rápida jornada do berço à sepultura. Portanto, o lema dos epicureus, dos hedonistas modernos, é comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Curta a vida, beba todos os baldes de prazer que a vida lhe oferece. Não se reprima. Mas a questão é, o homem tem conseguido encontrar a verdadeira alegria jogando esses baldes de prazer para dentro dele? Eu costumo pensar na seguinte cena. Eu, quando às vezes venho para cá, domingo de manhã, eu passo na frente de uma boate. E às vezes 7h30 da manhã, você passa lá e vê jovens vomitando na calçada. A cara amarrotada. A pergunta é, qual era a proposta daquela programação da boate? Era arrebentar com as pessoas? Está na placa lá, venha para cá que você se arrebenta todo. Se você vier, você vai vomitar. Não, não é essa a proposta.
Qual é a proposta? Aqui tem vida, aqui tem música, aqui tem festa, tem celebração, aqui tem prazer, aqui tem diversão. Venha que a vida está pulsando aqui dentro. E tudo que o homem experimenta, e você pode conferir isso lá em Eclesiastes 2, quando Salomão procurou a felicidade. E onde ele procurou a felicidade? No riso, nas gargalhadas, nos happy hours da vida. Onde ele procurou a felicidade? Na bebida, no fundo de uma garrafa. Onde ele procurou a felicidade? Nas realizações, construir casas, vinhas, açudes, tudo para mim, para o meu desfrute, para o meu deleite. Onde ele procurou a felicidade? Na música, cantores e cantoras. Onde ele procurou a felicidade? No sexo, nas delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Onde ele procurou a felicidade? Na fama, e me tornei a pessoa mais famosa. Tudo que meu coração desejou, eu dei para ele. Tudo que os meus olhos viram, eu não neguei a eles. E qual o resultado de tudo isso? Frustração, vaidade, bolha de sabão. E o homem não encontra felicidade nem no dinheiro, nem no sucesso, nem na fama, nem no sexo, nem nas drogas, nem nas viagens as mais requintadas, nem vestindo as roupas mais caras, nem frequentando os restaurantes mais conceituados, nem bebendo os vinhos mais caros. Por quê? Porque só tem alegria verdadeira, genuína, na presença de Deus. O lugar de celebrar a vida é na presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Na tua presença não há alegria não, há plenitude de alegria. É alegria superlativa, maiúscula, abundante, eterna. Mas finalmente, o que o texto está dizendo é que os prazeres do céu são maiores e melhores do que os melhores prazeres da terra. O que está escrito aí? Na tua destra, delícias perpetuamente. O que é perpetuamente? Para sempre. E aqui, irmãos amados, eu gostaria de concluir trazendo o que 3 homens de Deus disseram no final da vida. Para mostrar que quando um crente que tem Deus como seu refúgio, como a sua herança, como seu conselheiro, como seu protetor, ele enfrenta esta hora final, não com desespero. Quando Dwight Lyman Moody, o grande evangelista e avivalista americano, estava morrendo, ele disse: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, eu estou entrando na glória. Mark Lloyd Jones, médico e pastor, depois de lidar com um câncer que foi minando a sua saúde, ao final ele disse para sua família e para sua igreja: não precisam, não orem mais por minha cura, não me detenham da glória. Miguel Gonçalves Torres fez parte da primeira turma de seminaristas da Igreja Presbiteriana do Brasil. Era um português. E quando ele morreu, ele disse para a esposa: corra, corra, venha cá, corra aqui. E ela veio e ele disse: eu pensei que ao morrer eu iria para o céu, mas na verdade foi o céu que veio me buscar. E com essas palavras ele adormeceu. E o texto diz: na tua presença há delícias perpetuamente. Que essas verdades preciosas consolem o nosso coração nesta manhã. Amém. Deus abençoe a todos. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos 27. Faremos a leitura a partir do verso 9
e leremos até o capítulo 28, verso 10. É uma passagem longa, mas extremamente didática, fácil de compreender e com muitos ensinos para nós nesta noite. Atos 27, verso 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o norte ou nordeste para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriavam os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro, no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo, acharam 15 braças, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arreiado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio, 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam
encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encavou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer. E ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi a visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Amém. Eu quero meditar com vocês hoje sobre o tema: como passar vitoriosamente pelas tempestades da vida. Eu quero dizer para você, a título de introdução, que nós escolhemos o destino da nossa viagem, mas nós não escolhemos a maneira de chegar lá. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O sonho de Paulo era ir a Roma, mas ele chegou em Roma preso, algemado, depois de um naufrágio, depois de perder tudo. Muitas vezes na vida é assim, nós planejamos uma coisa e acontece outra. Mas mesmo quando os nossos planos são frustrados, o projeto de Deus se cumpre literalmente. A nossa vida, tantas vezes, pode ser comparada com uma viagem, às vezes até tempestuosa. Você pega, por exemplo, o grande clássico de John Bunyan, O Peregrino. Este livro descreve a vida do cristão rumo ao paraíso. Tantas lutas, tantos inimigos, tantos perigos, tantas ameaças. Mas ele caminha vitoriosamente. Na literatura secular, você pega, por exemplo, a Odisseia de Homero, também descreve a vida como uma viagem. Esse registro bíblico não é certamente uma alegoria, mas é uma dramática realidade com muitas lições oportunas para nós. Mesmo quando estamos fazendo a vontade de Deus, isso é tão importante entender. E a nossa vontade sendo realizada, nós enfrentamos tempestades. É muito importante compreender isso, irmãos. Está lá em Romanos 1,14. Romanos 1, a partir no primeiro capítulo, até o versículo 14, que Paulo demonstra que ele tinha desejo de visitar a igreja de Roma. Ele coloca isso lá no final da carta, 15, 28. Era seu desejo ir a Roma e de Roma ser enviado à Espanha. Quando ele estava preso em Jerusalém, lá em Atos 23, 11, o próprio Deus apareceu para ele e disse: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho em Jerusalém, eu quero que você dê também testemunho em Roma.
Quando Paulo toma a decisão de ir para Roma, para ser julgado diante de César, porque Deus o queria em Roma, porque ele queria estar em Roma, ele enfrenta um naufrágio. Ele é picado por uma cobra. Ele enfrenta dificuldades terríveis de um naufrágio. Mas o projeto de Deus se cumpriu, apesar da tempestade. A tempestade não colhe Deus de surpresa. A tempestade é uma agenda de Deus na jornada da nossa vida. E eu gostaria então que você pudesse acompanhar comigo as lições desse texto. A primeira verdade que eu quero destacar é que nas tempestades da vida, precisamos estar atentos às placas de sinalização colocadas por Deus ao longo do nosso caminho. Primeira placa, com a Bíblia aberta comigo agora, todo mundo. Capítulo 27, versículo 10. Veja aí, a primeira placa é a advertência. Paulo disse: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Quando eles embarcam para Roma, a viagem parecia segura, parecia tranquila, era um bom barco, havia um comandante, havia marinheiros, havia soldados, os passageiros estavam em segurança. Mas se você começar a ler o texto anterior, no capítulo 27, lá no verso 4, já fala de ventos contrários. Chegou o momento em que Paulo precisamente adverte: vejo que a viagem vai ser trabalhosa, vão ter prejuízo. Mas eles não ouviram, o comandante não ouviu, o centurião não ouviu, não deram atenção à palavra de Paulo, à voz de Paulo, não leram as placas. Eu quero dizer, meus irmãos, que muitas vezes nós atraímos tempestades na nossa própria vida quando não lemos as placas, quando não observamos os alertas de Deus, quando não lemos os avisos de Deus, quando Deus coloca outdoors no nosso caminho, na nossa estrada, e nós fechamos os olhos a essas advertências. É assim na vida. Pensa comigo. Um filho que chega em casa 3 horas da madrugada todo dia, isso é um alerta, isso é um sinal. Pense comigo, um casamento onde marido e mulher já não dialogam mais. O silêncio, a rispidez, a indiferença, isso é uma placa, trazendo um grande letreiro de aviso: cuidado. Imagine você, se você gasta mais tempo diante da televisão do que diante da sua Bíblia, isso é um sinal. Você tem tempo para passar 30 mensagens no seu telefone por dia, mas você não tem tempo para estar 5 minutos a sós com o seu Deus. Isso é uma placa, isso é um aviso. Deus coloca placas de advertência no nosso caminho. Segunda coisa que eu chamo a sua atenção: o descrédito. Olha o versículo 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. O que significa isso, irmãos? Nós precisamos buscar conselhos, orientação, direção para a nossa vida com aqueles que andam com Deus. Eles não deram atenção à palavra de Paulo, e Paulo era um homem de Deus, Paulo era um homem dirigido pela vontade de Deus, mas eles não quiseram ouvir, eles não escutaram a advertência, eles deram total descrédito ao que Paulo disse. E aí pense comigo, quanto sofrimento as pessoas têm na vida, porque não dão crédito aos conselhos que vêm de Deus. Pense comigo nisso. Quantos filhos, quantas filhas choram hoje amargamente com um casamento turbulento, porque não ouviram conselho de pai e mãe? Quantas pessoas hoje estão arruinadas, moral, emocional e espiritualmente, porque não ouviram conselhos nos momentos mais
críticos e dramáticos da vida, onde precisava se tomar uma decisão certa. Terceira placa: a voz da maioria nem sempre é a voz de Deus. Confira o verso 12 comigo. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali. Paulo disse, não é seguro, mas a maioria venceu. A maioria disse, não é seguro, vamos partir, vamos embora, não tem problema, não tem perigo, a advertência de Paulo não tem fundamento, vamos embora. E a maioria venceu. Esse é um grande perigo na vida, porque é um ditado popular aí que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Nada mais longe da verdade do que isso. Via de regra, a maioria está errada. Via de regra. Deixa eu lhes dar um exemplo bíblico. Vocês se lembram do casamento de Sansão? Sansão era um nazireu. Como nazireu, ele não podia fazer 3 coisas. Ele não podia tocar em cadáver, ele não podia beber bebida forte, e ele não podia cortar o cabelo. Pois bem, ele toca em cadáver, quebrando o primeiro voto. Quando ele procura um favo de mel na caveira de um leão morto, quebra ali o primeiro voto. Quebra o segundo voto quando ele vai fazer a festa do seu casamento, e diz lá em Juízes que ele deu uma festa, diríamos hoje, de arromba, porque ele não queria ser diferente dos moços da sua época. Ele não teve peito para dizer, eu sou diferente, eu sou nazireu, eu não posso fazer do mesmo jeito que todo mundo faz. Quebrou o segundo voto. Terceiro voto. Ele vai brincar com a tentação e com o pecado, e o cabelo dele é cortado. E quando ele quebra o terceiro voto, o Espírito de Deus se ausenta dele, e ele se torna um homem vulnerável, fraco, que é dominado, que é tomado, que é escravizado, que é humilhado, que é envergonhado e chega à morte. Porque quis seguir a voz da maioria. Quarto lugar, preste bem atenção nisso. Quem não escuta conselhos, escuta coitado. Vamos ver o texto. Olha comigo o versículo 13. A aparente segurança. Eles saíram, porque a maioria disse, vamos embora, vamos partir. Olha a aparente segurança no verso 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Eu fico até imaginando que deve ter tido um bochicho nesse navio, dizendo assim, está vendo aí, esse Paulo não está com nada. Começamos a viagem, olha que vento tranquilo, olha que mar calmo. Se fosse um voo, olha que céu de brigadeiro. Está tudo muito bem. Esse Paulo não sabe o que fala. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nem sempre Deus traz o seu juízo para o homem no momento exato que ele comete o seu pecado. Tem hora que ele pensa que o pecado compensa, que a desobediência é que tem vantagem. Há uma espécie de aparente segurança, mesmo quando as pessoas quebram um preceito divino. Mas veja o segundo ponto, o perigo, versículo 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão. De repente, quando está tudo calmo, acontece uma crise. A paz se desinstala. A turbulência chega. A tempestade se estabelece. A vida se transtorna. Tudo vira de ponta cabeça. É a crise que vem para transtornar a vida. Resultado, terceiro lugar, outra consequência, a impotência. Olha o versículo 15. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Sabe o que significa isso? Tem hora que a crise é tamanha, que você perde o controle. Não adianta você estar com a mão no leme. Você quer ir para a direita, você vai para a esquerda. Você quer ir para a esquerda, você vai para a direita. Você quer avançar, você dá marcha ré. As rédeas já saíram da sua mão. Você perdeu o controle.
Você não tem mais domínio sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre as suas emoções. É a impotência total. A vida fica de ponta cabeça. Quarto lugar, o prejuízo. Olha aí comigo versículos 18 e 19. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. 19, e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Ou seja, quando você não lê as placas, quando você não atende os avisos de Deus, não vem apenas prejuízos emocionais, morais e espirituais, vem também prejuízos financeiros, materiais, físicos. Quinto, a desesperança. Olha o verso 20. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Fim de linha, fundo do poço, não tem mais saída. A conclusão que eles chegaram é o seguinte: estamos perdidos, estamos mortos. Não nos resta outra opção senão um naufrágio inevitável. E diz a Bíblia que a esperança de todos se dissipou. Eu não sei como é que você veio aqui hoje, mas talvez você esteja vivendo uma tempestade na vida, e quem sabe até você já chegou a esse ponto de perder a esperança, de uma solução, de uma saída. Mas eu quero partilhar com você o segundo ponto dessa mensagem. Nas tempestades da vida, não apenas precisamos ler as placas, mas nas tempestades da vida, precisamos olhar para Deus e não para as circunstâncias, e nos levantarmos como encorajadores. Destaco aqui alguns pontos. Primeiro, na tempestade, encoraje as pessoas e encaminhe as pessoas para a vida. Veja comigo o verso 22. Preste atenção, irmãos, que no verso 20 dissipa-se toda a esperança. Mas no verso 22 tem uma adversativa. Mas, entretanto, porém, todavia, mas, diz Paulo, já agora vos aconselho bom ânimo. Preste atenção nisso. Você sabe quem é um gigante ou é um fracassado, não é na hora da celebração, é na hora da crise. É na crise que se forjam os grandes líderes. Na hora da crise, os covardes se rendem, se capitulam, mergulham no total desânimo. Mas na hora da crise, Deus levanta alguém para dizer o seguinte: tem esperança, tem saída, tem resposta, tem direção. E diz o texto no verso 22, mas agora vos aconselho bom ânimo. Quando todos pensam em morte, você precisa ser um agente da vida. Agora notem, é bem verdade que Paulo chegou a pontuar isso. Ele chegou a pontuar isso, mas ele não fica nessa mensagem negativa do verso 21. Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas agora vos aconselho bom ânimo. Sabe por quê? Tem gente que quando vê a crise pegar e ele alertou para não fazer aquilo e a pessoa fez e levou a consequência devida, ele diz: bem feito, eu avisei, agora vocês se virem, agora não estou nem aí, agora vou morrer mesmo. Você conhece gente assim? Nesse momento, não procure culpados, aponte solução. Porque na crise, achar culpado é fácil. Botar a culpa neste, naquele outro é fácil. Na crise, você se torna uma pessoa diferente quando você aponta saída e solução. Em outras palavras, irmãos, todo problema traz uma espécie de semente de vitória para nós. Segundo, na tempestade, na crise, é preciso abandonar o medo.
Veja você o verso 22 novamente. Já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Meus irmãos, a situação é de pânico. Tem 276 pessoas nesse navio. Tem 14 dias que o sol não aparece e as estrelas também não. Tem 14 dias que toda essa gente não come um pedaço de pão, não bebe um copo d'água. Eles já tinham se rendido à morte, já tinham se entregado ao desespero, ao desânimo, à total desesperança. E nesse momento de medo, de pânico, em que a morte mostra a sua carranca, é necessário que você se coloque e se apresente diante de Deus e diz: tem bom ânimo, não tenha medo, Deus ainda está no controle, apesar de nós não estarmos mais no controle. Quando você está com medo, você já abandonou a fé. Mas quando você ainda crê na tempestade, o medo precisa ir embora. Terceiro lugar, na tempestade, abra os olhos para ver a intervenção de Deus. Olha comigo os versos 23 a 26. Você pode ler comigo 23 a 26? Vamos juntos? Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Meus amados irmãos, é tão importante você entender que quando os recursos humanos acabam, os recursos de Deus continuam intactos. E se você lê a história bíblica e a história da humanidade, você vai notar isso. Às vezes Deus deixa você ir ao último furo, para que quando o livramento chegar, você não atribua nada do livramento a você mesmo, para que Deus receba toda a glória. Porque se o livramento veio pela nossa destreza, pelo nosso engenho, pela nossa capacidade, pelo nosso conhecimento, pela nossa habilidade, então nós nos sentiremos grandes, heróis. Vamos desejar os aplausos, a medalha de honra ao mérito, o reconhecimento. Mas às vezes Deus deixa você chegar a uma tal situação, diz: não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais recurso, não tem mais método, não tem mais estratégia, não tem mais nada, a não ser que Deus faça um milagre. E nesse momento Deus é poderoso para fazer o milagre, para que a glória seja totalmente dele. Notem vocês que o anjo só aparece na hora em que o pânico já tinha tomado conta de todos, em que a morte era a sentença lavrada para todos. É aí que o anjo de Deus aparece, é aí que o anjo de Deus traz direção, segurança para eles. E Deus é assim. Deus é assim. Ele permite que os jovens sejam lançados na fornalha. Ele permite que Daniel seja lançado na cova dos leões. Ele permite que o Pedro salte no mar e comece a se afogar. Ele vem ao nosso encontro na quarta vigília da noite, quando a nossa esperança de salvamento já se dissipou. Então não perca o ânimo não, fica desanimado não, fica com medo não. A crise está grande, seu Deus é maior que a crise. A tempestade é grande, seu Deus é maior que a tempestade. Os recursos humanos esgotaram, o recurso de Deus ele está disponível. Quarto lugar, na tempestade é preciso ter prudência. Vejam vocês, irmãos, que nós cremos no poder de Deus sobrenatural, mas o poder sobrenatural de Deus não dispensa prudência. Se não, vejamos.
Olhe comigo versos 30 a 32. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, o bote salva-vidas, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, estavam querendo largar o barco, fugirem. Disse Paulo ao centurião, versículo 31, e aos soldados: se estes marinheiros não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o anjo falou que não vai morrer ninguém, mas nós precisamos dos marinheiros com a gente. O sobrenatural não dispensa o natural, a prudência humana. Veja em segundo lugar, versos 33 e 34. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nem nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem um fio de cabelo. Mas o fato de ter uma promessa que nenhum de vós perderá nem um fio de cabelo, não dispensava a eles de se alimentarem depois de 14 dias sem comer. O sobrenatural não dispensa a prudência. Vejam mais, versos 42 a 44. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar, a alcançar a terra. Ou seja, os soldados eram responsáveis por esses homens, eles eram prisioneiros. E se um prisioneiro fugisse debaixo da guarda de um soldado romano, o soldado romano devia receber a punição que aquele prisioneiro deveria receber. Então o soldado disse: para a gente salvar a nossa pele, vamos matá-los. Quis Deus que o reconhecimento de Paulo diante do centurião salvasse os demais prisioneiros, e nenhum deles perecesse, como o anjo disse a Paulo naquele navio. Quinto lugar, na tempestade, meu irmão, é preciso lançar as âncoras. Veja comigo o verso 29. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Eu gostaria, não digo você de alegorizar não, mas eu gostaria de dar uma espiritualizada no texto agora para entender as âncoras. Que âncoras poderiam ser essas? Não é aquilo que segura, não. É aquilo que prende você para não sair do lugar na hora da terrível tempestade. Eu queria olhar para o texto, algumas âncoras dessas. Primeiramente, vamos pensar na âncora da fé. Olha comigo, por gentileza, versículo 24 e 25. Dizendo Paulo: não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Sabe o que você e eu precisamos na hora da tempestade? É crer que o que Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. Eu confio em Deus, do jeito que Ele falou, vai acontecer. Deus não permite que nenhuma das suas palavras caia por terra, nenhuma das suas promessas caia por terra. Isso é fé, é crer que o que Deus falou é verdade, e o que Deus prometeu, Ele cumpre. Isso é fé. Às vezes, queridos, nós precisamos confiar que diante das tragédias da vida, Deus está construindo um projeto maior. Eu nunca me esqueço uma experiência que a minha irmã querida e amiga pessoal, doutora Edmeia Williams, vivenciou no Rio de Janeiro. Ela tem um trabalho social e espiritual muito bonito no Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro.
há muitos anos, com crianças carentes. E uma determinada noite, uma tempestade no Rio de Janeiro, o telefone tocou, ela foi chamada às pressas, porque o barracão de tábua que abrigava aquelas crianças veio ao chão por causa da tempestade. Ela foi para lá, a imprensa já estava lá, e o único que caiu naquela região foi o barracão da obra missionária que ela realizava. E aí os repórteres quiseram tirar uma casquinha nela. Você confia em Deus? Confio. Por que o único barracão que caiu aqui foi o seu? E ela por um momento ficou em silêncio. Daqui a pouco disse, sabe por que caiu? Ele não caiu, foi Deus que o derrubou. Deus não quer mais um barracão de tábua aqui. Deus quer aqui um prédio de alvenaria, de 3 andares, para abrigar de forma mais decente essas crianças. E foi o que aconteceu. O barracão caiu, construíram um prédio. Quando o nosso barracão cai, meu irmão, é porque Deus quer que algo maior seja construído no lugar. Segunda âncora. A âncora da adoração. Veja comigo o versículo 35. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos. Depois de o partir, começou a comer. Meu irmão, dar graças a Deus, depois que o problema está resolvido, é fácil. Adorar a Deus depois da vitória é fácil. Paulo está dando graças a Deus e adorando a Deus antes do problema ser resolvido, apenas com a promessa da solução. Isso é fé. Isso é fé. Eu fico olhando a história do Abraão. Já pensou? Deus trocar o nome do camarada com 99 anos. Ele tinha o nome de Abrão. Abrão é grande pai. Não tinha filho, mas era um grande pai. Aí Deus resolve trocar o nome do camarada para pai de grande ou numerosa nação. E eu imagino o camarada lá se apresentando. Qual é o seu nome, senhor Sião? Eu sou o pai de uma grande nação. Quantos filhos você tem? Não, não tem ainda não. Mas eu vou ter. Eu vou ter. Você dá graças a Deus antes do milagre acontecer. Que você crê que o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Terceira âncora, a âncora da oração. Olha o verso 29. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Eu nunca vi na Bíblia uma oração mais óbvia do que essa. Sabe por quê? O dia amanhece se você orar, e se você não orar, ele amanhece do mesmo jeito. Ou não? Amanhece. Mas você já orou para o dia amanhecer alguma vez na vida? Eu já. Tem noite tenebrosa demais, irmãos. Tem noite longa demais. Tem noite difícil demais. Tem noite que você diz, meu Deus, eu não aguento mais. Eu estou perecendo, Senhor. Ou amanhece esse dia trazendo luz, ou eu não aguento. Eles oraram para amanhecer o dia. Sabe o que aconteceu? Olha o versículo 39. Quando amanheceu, eles avistaram a enseada. Eles oram para o dia amanhecer, e quando o dia amanhece, a solução chega. Tem hora, meu amado irmão, que você no miolo da tempestade, você precisa orar. Orar por livramento, orar por uma intervenção divina, ainda que possa parecer algo natural demais, mas no natural demais, o sobrenatural acontece. Quarta âncora. A âncora da certeza. Olha comigo o versículo 26. Eu acho isso incrível. Paulo diz no verso 25, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Eu gosto dessa expressão, é necessário, porque algumas coisas é necessário mesmo, tem que acontecer. A Bíblia diz lá em João 4, era necessário Jesus passar por Samaria. Jesus tinha uma agenda para salvar aquela mulher samaritana, e através daquela mulher, toda aquela vila, toda aquela província. Necessário.
Era necessário que eles fossem dar numa ilha. Paulo saiu dessa tempestade apenas com a sua vida como despojo. Mas a partir daí, Deus recomeça um novo projeto na sua história. Terceira lição que eu gostaria de partilhar com vocês é que nas tempestades da vida nós precisamos nos distinguir das demais pessoas. Se você perceber, agora no capítulo 28, versículos 1 e 2, diz que os malteses, que os bárbaros que não falavam grego, da ilha de Malta, prepararam para eles uma fogueira, para aquecê-los. Eles estavam com frio, estava chovendo, e então eles foram ali, para perto daquela fogueira. Eu acho isso tão bonito, embora a coisa tão simples. Mas quem está com frio, quem está molhado, não tem lugar melhor do que uma fogueira. Para você se aquecer, para você se enxugar, para que você tenha conforto, para que você tenha aconchego. E eu quero dizer para você, meu irmão, que nós precisamos ficar perto daquele ambiente quentinho, da comunhão, da amizade, das boas companhias. Ficar perto de gente que ajuda você a se aquecer, abençoar a sua história, abençoar a sua vida. Segunda coisa que me chama a atenção, está no versículo 3, é que Paulo desejou deliberadamente que aquela fogueira não se apagasse. E ele foi catar gravetos para alimentar aquele fogo. Olha o versículo 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos. Quantas pessoas estavam no navio? 276. Não consta bem que nenhum dos demais fizeram isso. Mas Paulo fez. E esse negócio de catar graveto é um negócio legal. Manter o fogo aceso. Onde falta combustível, o fogo se apaga. Você tem que catar seus gravetos, meu irmão. Eu tenho certeza que se você veio aqui nesta noite, é porque você veio catar gravetos, para que essa chama não se apague no seu coração. Você tem que catar gravetos para que você tenha uma família melhor, para que você tenha uma igreja melhor, para que você tenha uma vida mais cheia do fogo, do poder do Espírito Santo de Deus. Catar graveto. Às vezes até na vida, nas outras áreas da vida. Eu escutei uma história que me impressionou muito. Uma empresa estava colocando no jornal a propaganda que estava precisando de engenheiro. E o engenheiro estava desempregado na cidade e foi lá. Botou sua roupinha melhor, seu paletó, sua gravata, sua pastinha bonita. Chegou lá, falou, eu li no jornal que essa empresa está precisando de engenheiro, e eu sou engenheiro e estou precisando de um emprego. E a pessoa que atendeu disse, olha, eu sinto muito, mas essa vaga já foi preenchida. Agora só tem mais vaga aqui para motorista, não tem mais para engenheiro. Ele voltou triste, cabisbaixo. Quando ele estava no pátio pegando o carro, deu um insight nele e voltou. Pois eu sou motorista. E eu gostaria de pleitear a vaga de motorista. O diretor da empresa escutou essa conversa e disse, vem cá, entra na minha sala. Eu vou contratar você como engenheiro. Gostei da sua atitude, gostei da sua humildade, gostei da sua postura. E aquele homem se tornou não apenas um engenheiro daquela empresa, mas um dos diretores daquela empresa. É preciso ter humildade para catar os seus gravetos em qualquer área da sua vida. Mas, queridos irmãos, eu quero concluir. Nas tempestades da vida, nós precisamos ser encorajados pelas promessas de Deus. E tem 4 coisas aqui que eu quero destacar rapidamente. Primeiro, Deus é poderoso para levantar pessoas desconhecidas para ajudar você. Versículo 2 diz isso. Eles chegam numa ilha que nunca tinham estado antes.
Eles chegam como náufragos. Eles são prisioneiros. Eles estão indo algemados para Roma para serem sentenciadas pelo imperador. E diz a Bíblia que os bárbaros, que os malteses, os acolhem com urbanidade, com máxima humanidade. Gente que eles não conheciam, gente que nunca tinha cruzado o caminho deles, gente que eles não tinham nenhum conhecimento prévio. Deus é poderoso para fazer isso na sua, na minha, na nossa vida, irmãos. Levantar gente que você nunca viu, que você nunca conheceu, para abençoar você. Uma das experiências mais gostosas que eu tive na minha vida, no meu ministério, aconteceu quando eu fui estudar nos Estados Unidos. Chegou um momento em que os nossos recursos tinham acabado. Eu tinha 5 meses que estava lá, não tinha nem começado ainda o meu programa do doutorado em ministério, meus recursos tinham acabado, a minha receita era de $1.400 e eu tinha uma despesa de $3.000 por mês. E eu só tinha 2 opções: ou voltava para casa envergonhado, frustrado, ou eu pedia para Deus um milagre. E foi o que nós fizemos. Chamei minha esposa, chamei meus filhos que eram pequenos, falei: nós vamos orar aqui agora. Ajoelhamos na sala e disse: Deus, o Senhor é o dono do ouro e da prata, nós estamos aqui, não conhecemos ninguém nessa terra. Então, e era um lugar, Mississippi, quem conhece o Mississippi, não tem imigrantes no Mississippi. Então, Deus, o Senhor abre uma porta para nós. Quando nós terminamos de orar, o telefone tocou. E eu recebi um convite para pregar numa conferência, a 2.000 quilômetros de onde eu estava. Quando eu chego lá, eu não tinha dinheiro para o lanche. Fui sem nada, zero. O pastor que dirigiu o programa disse algo muito óbvio. Ele disse assim: meus irmãos, o pastor Hernando é estudante aqui nos Estados Unidos, e todo estudante é duro. Mas não precisa nem ser profeta para falar um negócio desse. Não é verdade? Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade. Eu saí daquele encontro com $5.500 de oferta. Um irmão me procurou depois, um pastor, disse: eu vou lhe dar $300 por mês até você ir embora, até você voltar para o Brasil. Voltei para casa chorando. Meu carro estava quebrado na oficina, não podia tirar. Não tinha dinheiro para pagar o seminário, para pagar aluguel, nem para fazer compra para casa. Na semana seguinte, um segundo convite para pregar em New Hampshire, a 2.500 quilômetros. Eu estava pregando meu último sermão, um presbítero vem por trás assim, bota um bilhete na minha Bíblia. Eu falei: não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou meu coração, eu vou lhe mandar $600 por mês até você terminar seu curso. Quando terminei, eles me deram $2.500 de oferta. Para encurtar a conversa, eu fiz 21 viagens a convite, em 10 estados diferentes. Em cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Nunca nos faltou nada. Para minha surpresa, quando nós viemos embora, eu fui ao banco para fechar a conta. Exatamente os valores das nossas economias pessoais que nós havíamos levado, estavam lá no banco. E Deus nos ensinou uma lição. Eu sou suficientemente poderoso para levantar gente que você nunca viu na vida, para abençoar você. Eu sou o seu provedor, você tem que confiar em mim. Segunda promessa, irmãos, que está nesse texto, que eu gostaria que você observasse comigo, que Deus é poderoso para proteger você de todo mal. Olha o que está acontecendo aqui no versículo 6. Quando Paulo joga aquela víbora, quando Paulo joga aquele graveto no fogo, e aquela víbora prende na mão do Paulo, os bárbaros gritaram: é um assassino, tenta se livrar do mar, a justiça não o deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu. As pessoas: não, agora também não é nem um assassino, é um Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deus é o Deus que livra você das víboras, do ataque do adversário. Deus é o Deus que protege você, para que esse veneno mortal não destrua você. Deus é o Deus do livramento. Terceira promessa: as pessoas que rotulam você virão a você
e mudarão de opinião a seu respeito, quando você anda com Deus. Há uma frase que eu gostaria de dizer aqui hoje, se você esquecer tudo que eu falei, mas guardar essa frase, já me dou por satisfeito. A frase é essa: cuide bem da tua piedade, e Deus cuidará da tua reputação. Você não tem que ficar preocupado com o que as pessoas vão falar de você. A única coisa que você precisa é andar com Deus. Porque quando você anda com Deus, as pessoas vão ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. Não foi assim com Jó? Os amigos criticaram Jó, acusaram Jó, levianamente. Aí Deus chega para eles e fala: vocês vão ter que ir lá naquele homem que vocês criticaram. Lembram dele? Pois é, aquele homem é mais justo que vocês. E eu vou escutar a oração daquele homem. E quando aquele homem orar por vocês, eu vou escutar a oração dele e vou restaurar vocês. Ande com Deus, e Deus cuidará da sua reputação. Finalmente, último lugar, a promessa de Deus é que a ilha do seu naufrágio pode ser o lugar da sua oportunidade. Olha o versículo 10. Os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Sabe o que eu acho bonito? É que Malta não aconteceu na agenda de Paulo por causa do naufrágio. Não foi o naufrágio que levou Paulo para Malta, foi a mão da providência divina. O pai do maioral daquela ilha, do prefeito daquela ilha, estava doente. Paulo orou por ele, ele foi curado. Os demais enfermos vieram e Paulo orou por eles e eles foram curados. Deus mandou Paulo para a ilha de Malta. O método de Deus foi a tempestade. O propósito de Deus foi a cura e talvez a salvação de muitas pessoas naquela ilha. Meus queridos, a minha oração e o meu desejo é que esta experiência da viagem turbulenta de Paulo para Roma nos ensine lições espirituais nesta noite. Que nós aprendamos a olhar as placas. Que nós nos levantemos como consoladores na hora da crise. Não para culpar as pessoas, mas para apontar soluções. Que na hora das dificuldades, nós olhemos quão maravilhoso é Deus para levantar gente que nós nunca vimos para nos ajudar. Quando a coisa chegar e a morte parecer inevitável, saiba que Deus é o Deus que livra você. Entenda que ainda que você seja tirado da sua rota planejada, é a mão de Deus que está dirigindo o seu destino. Curva sua fronte, por favor. Vamos orar. Talvez você veja aqui hoje com uma crise, uma tempestade na vida, um drama pessoal, uma necessidade específica, urgente. E eu quero dizer para você que o mesmo Deus de Paulo é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Como Ele agiu milagrosamente no passado, Ele age ainda hoje. E se você precisa hoje de uma intervenção sobrenatural de Deus, se você precisa hoje tomar medidas de prudência na sua vida, se você precisa hoje lançar a âncora da fé, da adoração, da oração e da convicção de que Deus vai agir em seu favor. E se você quer colocar essa causa diante de Deus nesta noite em oração, eu queria que você ficasse em pé onde você está. E eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui reconhecidos de que Tu és o Deus dos impossíveis, o Deus dos milagres,
o Deus de promessas, o Deus fiel, o Deus que fala e cumpre o que diz, o Deus que faz e ninguém pode impedir a tua mão de fazer, o Deus que se manifestou valorosamente, extraordinariamente no passado, e o Deus que ainda hoje se manifesta do mesmo jeito. Nós cremos em Ti, Senhor, nós cremos na Tua palavra, e agora nós te rogamos que Tu abençoes os Teus filhos e as Tuas filhas nesta noite, que eles voltem para casa hoje na convicção de que ouviram a Tua voz, de que ouviram a Tua palavra, e de que estarão agarrados nas promessas da Tua palavra, porque elas são fiéis e verdadeiras. Bendito é o Teu nome, Senhor, por esta noite, por este culto, pelas pessoas que aqui vieram. Agora, Senhor, leva o Teu povo em paz para casa, firmados nesta rocha que não se abala, Jesus Cristo nosso Senhor, firmados na Tua palavra e nas Tuas promessas, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.